Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula, eu tenho 21 anos e eu vou contar um pouquinho do meu testemunho aqui com vocês. Bom, eu sempre fui da igreja, eu nasci na igreja. Com 4 anos eu vim para a IBC, com 8 anos eu aceitei Jesus ali na Central Kids, com 12 anos eu me batizei. E eu amava essa vida que eu vivia aqui, eu amava estar aqui, eu amava meus amigos, eu amava Jesus. Mas eu tinha uma coisa que me perturbava muito, eu tinha muita curiosidade sobre o mundo e tinha muita curiosidade sobre essa alegria incrível que o mundo te traz. E com 15 anos eu tive meu primeiro namorado, que foi um namorado que ele não era da igreja. Então, foi aí que eu comecei a me afastar, porque aos finais de semana que eu tinha, em vez de eu ir para a igreja como ser humano, ele é ingrato a Deus, eu escolhi ficar com meu namorado. Então, aí eu fui me distanciando de Deus, me distanciando da minha fé, até que eu comecei a entrar no mundo. Então, eu comecei a ir para as festas, na época tinha muito HP, muita baladinha que a gente ia, e eu comecei a beber muito, comecei a entrar mesmo nesse mundo e comecei a amar. E entre 16 para 17 anos, eu comecei a conviver com pessoas que faziam uso de drogas. E a bebida já não estava mais tão legal. E eu resolvi experimentar. E aí foi onde eu usei a maconha pela primeira vez. E foi amor à primeira vista. Eu amei a sensação. Eu nunca tinha me sentido tão feliz e tão alegre na minha vida. Eu nunca tinha gargalhado daquele jeito. E eu queria aquilo para sempre. E as outras drogas foram entrando na minha vida, aos poucos. Mas a maconha, ela foi uma coisa que eu trouxe para a minha realidade. Então, em vez dela ser só aos finais de semana, ela era todos os dias. E eu não conseguia mais fazer nada sem ela. Eu não conseguia mais dormir se eu não tivesse fumado. Eu não conseguia mais comer. Eu não conseguia mais viver sem estar sob o uso de drogas. E foi aí que eu vi a minha vida desandando. E como luz não se mistura com trevas, a minha mãe, que sempre foi a mulher da minha vida, que sempre me ensinou os caminhos de Deus, eu neguei a ela e saí de casa. Em primeira mão, eu ia morar junto com uma colega, e graças a Deus que isso deu muito errado. Então, eu fui morar com o meu pai, que nunca foi presente na minha vida. Então, ele achava que ele podia me dar tudo o que eu queria, porque como ele não tinha sido presente, ele achava que me dando tudo e deixando eu fazer tudo, eu ia ser feliz. E foi aí que eu me afundei. Então, aí eu passei na faculdade e aí juntou o combão da perdição, né? Que daí é festas universitárias e escambau a 4. E eu fui entrando nisso. Até que um dia eu estava voltando de uma balada, muito drogada, e eu me toquei que eu tinha perdido a chave de casa. E eu tive que ligar para o meu pai para que ele abrisse para mim, porque eu conseguiria entrar no condomínio, mas eu não conseguiria entrar em casa. Então, vocês imaginam a felicidade dele? 6 e pouco da manhã, a filha ligando para abrir a porta. Então, ele ficou bem bravo e ele foi me olhar na sacada. E no que ele foi olhar na minha sacada, ele provavelmente viu uma cena maravilhosa de eu entrando. E quando eu subi o elevador, ele abriu a porta junto comigo e começou a me xingar e gritar comigo e perguntar para mim: quem é o cara? Cadê ele? Onde você está escondendo ele? E eu falei para ele: pai, eu não estou com homem nenhum. Eu não entrei com ninguém. E como eu tinha o hábito de mentir muito, ninguém acreditava em mim. Então, a gente teve uma discussão muito longa, eu fui deitar e tentei dormir. No outro dia, eu acordei em volta de umas 3, 4 horas da tarde, meu pai e minha madrasta não estavam em casa, e eu ficava naquela, me virava de um lado, me virava do outro, já estava acordada, consciente, mas eu não queria levantar da minha cama. Tem algumas drogas que a gente usa que a gente fica em depressão profunda no outro dia. E eu me sentia assim, eu não queria viver. E foi quando veio um vento muito forte em cima de mim, na minha cama, e vocês vão entender qual vento que é. Sabe quando vocês estão esperando o metrô?
e o metrô passa e vem aquela rajada de vento muito forte. Foi exatamente isso. E no mesmo instante eu abri o meu olho e pulei da cama e fiquei procurando de onde estava vindo aquele vento. E eu ficava me questionando, meu Deus, eu não estou drogada mais, o que está acontecendo? E aí eu sentei na beirada da minha cama, e no que eu sentei na beirada da minha cama, veio um calor dos meus pés à minha cabeça, enorme, um arrepio e um choro profundo de alma, e veio dentro de mim uma voz que eu nunca tinha ouvido. E se vocês pararem para pensar, quando vocês pensam, vocês geralmente pensam com a voz de vocês. E foi uma voz que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ela veio de dentro para fora e ela falava para mim: quem estava contigo ontem era eu. E a partir daquele momento a minha vida mudou. Eu comecei a negar tudo. Mas eu continuava frequentando os mesmos lugares, só que as drogas eu tentava eliminar da minha vida. Obviamente, foi um processo, né? Eu não parei de usar droga de um dia para o outro. Foi em torno de uns 2 meses aí que eu fui tirando igual remédio. E foi muito complicado. Mas eu tentei voltar para a igreja. Uma semana depois, eu fui para uma igreja e a mulher olhou para mim e ela falou assim: olha, hoje Deus manda te dizer, e quando fala isso, você fala, meu Deus do céu. E aí ela falou assim para mim: Deus hoje está fechando a sua sepultura, porque não era para você estar aqui. E eu tenho certeza disso. Hoje eu creio fielmente que se eu continuasse naquela vida, eu não estaria aqui mesmo. Ou eu estaria morta, pelo tanto de droga que eu estava usando, ou eu estaria presa, porque eu andava com muita gente errada. E eu era aquela pessoa que estava no lugar errado, na hora errada, a todo instante. Então, para acontecer alguma coisa comigo, era muito fácil. Aí eu comecei a voltar para a igreja e comecei a focar em Deus novamente e orar no meu quarto e tentar buscar, mas era muito difícil para mim, era muito cansativo, porque parecia que eu nunca alcançava Jesus como eu tinha alcançado com aquela criança de 8 anos. E eu ficava entre o mundo e a igreja, o mundo e a igreja. Eu não me entregava 100%. E eu ficava pedindo para Deus: Deus, me ajuda, me dê direcionamento para eu sair dessa vida, porque eu não aguento mais. E aí eu conheci um rapaz, e esse rapaz, ele se mostrava para mim ser muito crente, muito espiritualizado, muito inteligente. Ele sabia demais da Bíblia, então ele me ensinava muito, a gente fazia devocionais junto, orava. E eu falei: meu Deus, é o homem da minha vida. Deus mandou o cara perfeito na hora que eu precisava. Ele era tudo que eu tinha pedido para Deus. Ele tinha todos os princípios, tanto físicos quanto mentais, espirituais, que eu queria. E eu vivi os 6 meses mais intensos da minha vida com esse homem. Ele foi exatamente o homem da minha vida por esses 6 meses. E com 6 para 7 meses de namoro, ele me pediu em casamento. E eu aceitei. E ficamos noivos e a partir daí tudo mudou. Ele se transformou do vinho para a água. Ele começou a ser enganador, ele começou a mentir muito, ele começou a me maltratar, vieram as agressões. E eu me questionava: Deus, por que aquilo estava acontecendo comigo, sendo que agora eu estava vivendo em propósito. Tipo, agora eu estava voltando para a igreja, por que Deus estava fazendo isso comigo? E eu ficava orando para Ele sair dessa vida e melhorar e transformar. Até que eu mudei a minha oração. E eu comecei a orar por mim. Deus, eu quero que você me mude, eu quero que você me transforme, eu quero que você me faça uma pessoa nova. Eu quero que você entre em mim, que me faça instrumento de Deus. Até que eu, dentro do meu quarto, e para finalizar, peraí, gente. Jesus, eu não tenho muita coisa com isso aqui, não. E aí eu estava dentro do meu quarto chorando, porque eu sofria muito. Eu amava muito ele, e todas as minhas expectativas estavam nele. Então, para vocês terem uma noção, eu tive feridas na cabeça que não saravam. E elas sangravam e saía pus. E não tinha antibiótico nenhum que fazia essas feridas sararem. E eu estava vivendo uma dor muito profunda. Muito. E eu só chorava. Sabe aquela oração que você deita, você se prostra no chão e você só chora? Eu só sabia chorar.
E eu fiz uma prova com Deus. Minha mãe antigamente era da Assembleia, e na Assembleia a gente tem muito disso, de abrir a Bíblia de olhos fechados e colocar o dedo em cima para Deus falar com você. E eu fiz prova com Deus aquele dia, porque eu estava no meu limite. E eu me ajoelhei no chão, me prostrei, coloquei a minha testa no chão do meu quarto. Nesse todo meio tempo eu já tinha voltado para casa da minha mãe, tá, gente? Só para deixar claro. E eu orei para Deus que eu queria mudança de vida, que eu não aguentava mais aquela tristeza. E que eu queria uma mudança. E eu fiz exatamente isso. Eu abri a Bíblia, coloquei o dedinho e saiu Zacarias 9:9. E eu nunca vou me esquecer dessa palavra. Alegrem-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com as cavalarias de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. E ele fará as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar ao outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para sua fortaleza. Voltem todos aqueles que ainda têm esperança. Pois vou lhe dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. E a partir daquele dia eu me entreguei verdadeiramente a Deus. As feridas fecharam. E eu nunca mais chorei de tristeza. Só de alegria. Deus, Ele foi me transformando e tem me transformado dia após dia. E foi mudando tudo em mim. E o inimigo, ele é sujo. E muitas vezes ele tenta te mostrar que você não é digno das bênçãos de Deus. Que tudo que você viveu não vai fazer você viver os planos de Deus. E eu tenho uma coisa para dizer para você, que talvez você esteja passando por isso. Se sentindo culpado pelo seu passado. Ou se sentindo indigno de viver os planos de Deus. Ou que você está com uma tristeza infinita, que parece que não vai acabar. Deus, Ele é a verdadeira felicidade. E Deus, Ele vai te dar um plano perfeito. Só Ele pode te dar. E Ele não está nem aí para o seu passado. Ele não está nem aí para o que você viveu, a não ser que esse passado sirva para glorificar o nome dEle. E é isso, gente.